Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar e eu tô contando, tá? Faltam 3 dias pro primeiro clássico do ano, Atlético e Cruzeiro, sábado na Arena MRV. Cruzeiro, inclusive, tá de olho com um reforço único do meio de campo. Já já eu te conto, que a gente hoje vai acionar nossos repórteres. Vamos começar com o Galo, porque a Rafaela Potter tá na Arena MRV, palco do clássico de sábado. E olha que massa, ela tá lá dentro. Vai ser torcida única, né, Rafa? Inclusive, hoje rolou a reunião com a Polícia Militar. Me conta tudo. Boa tarde pra você. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. A reunião foi agora cedo entre os clubes, os órgãos de segurança e também a Federação Mineira de Futebol. Vários pontos foram definidos, a gente pode destacar alguns. Primeiro, vamos falar de público total, porque na ata dessa reunião há uma previsão aí de pouco mais de 44 mil pessoas, então uma expectativa mesmo de casa cheia aqui na Arena. A gente lembra, né? Você falou torcida única para o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Alguns outros pontos de recomendação também definidos ali. Foi recomendado pelos órgãos de segurança que não haja a rua de fogo. E o Cruzeiro também solicitou segurança reforçada nos camarotes destinados ali no camarote destinado ao clube. Então são alguns pontos, claro que tem outras situações também com relação ao trânsito, mas enfim, já está tudo definido, tudo ficou acertado nessa reunião que aconteceu agora mais cedo pela manhã para garantir a segurança, porque a gente lembra também que é um fim de semana atípico, né? Porque no sábado tem o clássico aqui na Arena, às 7h30 da noite, mas no domingo tem outro jogão entre São Paulo e Palmeiras pela Supercopa. Então os órgãos de segurança estão trabalhando para garantir toda a segurança para o público em todos os eventos. Lembrando que os ingressos, Maurício, para o clássico já começaram a ser vendidos às 11 horas da manhã, primeiro para os sócios e às 8 horas da noite para o público em geral. Volto contigo. Fim de semana de muito futebol aqui em BH. E vocês podem reparar aqui no fundo, ó, as luzes também estão dando aquele tapa no gramado para ele ficar bom pro clássico. Potter, muito obrigado pelas informações, você viu, né? Cláudio Rezende está chegando aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia nesta quarta-feira. Primeiro tempo do Galo. Um abraço. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo. Bom dia aos nossos comentaristas. Quem acompanha o Rádio Esportes, semana de clássico. O torcedor já vai ficando aí com a expectativa muito grande no sabadão, 7h30 da noite, o Galo, hein? Contra o Cruzeiro. Torcida única na Arena MRV. O detalhe importante é o seguinte, Cirilo. Temos uma boa notícia aí para o torcedor do Atlético com relação ao treino de hoje. Eu vou trazer em instantes, jogador importante treinando, mas inicialmente vamos destacar o início da venda de ingressos. Começou agora há pouco, 11 horas da manhã, e eu lembro da época, né, que o Thiago Reis estava ali na fila, no torcedor. Hoje a fila é online. A fila tá online lá, viu, Cirilo? Teve muita gente que entrou antes da manhã e teve que acompanhar a fila online, porque é jogo que todo mundo tá querendo, a torcida do Galo, ir ao estádio. E eu senti uma situação que é a seguinte: como é torcida única, não vai ter nem 10% do adversário, tem muito torcedor que se anima de ir no jogo, né? Porque clássico, o cidadão de bem nos últimos tempos tá ficando meio na dúvida de ir no jogo por conta de segurança mesmo. Como é torcida única, pelo menos no redor do estádio, a gente vai ter atleticanos. Os cruzeirenses não vão pro redor da Arena MRV, até porque a polícia não vai deixar. Então, tem muita gente querendo ingresso e muita gente que não ia em clássico vai poder acompanhar esse do lado atleticano, né? Da torcida do Galo. Ingressos, inicialmente, para os sócios Galo na veia, Forte Vingador e Internacional. Nesse momento aí, pro torcedor comprar, o preto também pode comprar, Galo na veia preto. A partir das 5 horas da tarde, se sobrar ingresso para a categoria prata, depois 6 horas branco e também categoria clubes. Quem é sócio da Arena MRV, 19 horas, e a partir de 20 horas, né, 8 da noite, hoje, público em geral e os 4 ingressos adicionais para qualquer modalidade. Então é bom destacar que, por enquanto, o torcedor que é Galo na veia não vai poder comprar além do seu ingresso, né? Só o ingresso dele a partir de 8 horas da noite, aí sim, liberada a venda para outros ingressos adicionais e para o público em geral. Para o torcedor atleticano, Cirilo, a partir de R$50 o ingresso. Tem ingresso de R$50,10. Tem de 55 e 20, tem de 75 e aí vai todos os detalhes no site da Itatiaia
para esse jogo que a gente pode ter, inclusive, o maior público da Arena MRV. O maior público foi justamente no clássico do ano passado, em que a torcida do Cruzeiro teve 10% da carga de ingressos. Como esse ano não tem torcida visitante, não há necessidade daquele isolamento de torcida. E aí a torcida do Galo vai poder encher completamente a Arena MRV. Inclusive, a reunião do clássico está acontecendo agora. Itatiaia acompanhando os detalhes e a gente vai trazer durante a nossa programação. Ô Cirilo, e o treinamento de hoje? O único jogador que o Filipão não estava tendo nesse início de semana era o Guilherme Arana. Mas o Arana, a informação de agora, ele treinou agora pela manhã e o Atlético vai observar, o departamento médico, como que ele vai reagir, porque ele deixou o jogo contra o Democrata de Governador Valadares no fim de semana, ali no segundo tempo, com dores na região lombar. O próprio Arana, na saída do jogo, ele falava, olha, se fosse uma partida em que não estava decidida, né, o placar não estaria decidido, ele ficaria. Ele conseguiria ficar até os 90 minutos. Como o jogo já estava bem tranquilo para o Atlético em relação ao placar, ele preferiu não arriscar, até porque tem a semana do Clássico. Ontem e anteontem, segunda e terça, ele fez um trabalho de fisioterapia para recuperação. E a partir de hoje, treinando, o Filipão vai ter o elenco completo para esse jogo. Ele vai definir ainda se vai relacionar Batalha e Bruno Fux, né, para esse jogo. São dois jogadores que não estão no departamento médico, Cirilo, não estavam, mas como terminaram a temporada passada lesionados, um trabalho específico, né? Assim como foi feito com o Scarpa. O Scarpa já foi relacionado no último jogo, entrou e agora pode ser a vez também de Batalha e Bruno Fux. Apesar de ser a terceira rodada, Cirilo, o Galo, pro Felipão tá tudo tranquilo, né? Porque ele tem o elenco completo neste momento para um jogo importante, o mais importante até aqui, o Clássico. Natália Fiuza, comentarista Itatiaia, abraço, bom dia. Essa situação do Arana, trazida aí pelo Cláudio, não trabalhou nos últimos dias, mas já vai para as atividades aí, para alguns treinamentos, né? O Atlético ainda treinando hoje, amanhã, sexta-feira, antes do Clássico de sábado. Seria no domingo, passou para sábado, perde um dia na programação, mas a semana foi completa aí pro Atlético também, pensando nessa preparação pro Clássico. Coloca o que tem de melhor, se tá 100% vai pro jogo, segura um pouquinho nesse começo de ano, ou é clássico, tem que ir todo mundo. Como é que você enxerga o tamanho desse clássico nesse momento inicial da temporada? Natália Fiuza, um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, um abraço pra você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, ao Cláudio, ao Simões. Acho que é jogo pra força máxima. O Filipão já utilizou nas duas primeiras rodadas o que ele tinha à disposição, né, dentro da condição do time. Lá em Patrocínio não teve o Hulk, mas foi um motivo de força maior, senão ele teria jogado. Depois, contra o Democrata, colocou o time que a gente considera aí praticamente ideal no segundo tempo, com o acréscimo do Scarpa. Então é jogo pro Atlético e forte, é mais um clássico dentro da Arena MRV. O torcedor ainda fica na bronca pelo Galo ter perdido aquela primeira oportunidade contra o Cruzeiro no ano passado. Então é um jogo também para tirar essa impressão ruim dos confrontos contra o maior rival dentro da nova casa. Muito provavelmente a Arena MRV estará cheia, o Atlético com o apoio do seu torcedor em absoluto dentro do estádio. Então acho que quem estiver bem fisicamente tem que ir para o jogo, e pelo que a gente viu contra o Democrata, aquele time base com os titulares é um time que está pronto, né? E agora com essa informação do Arana treinando, não tem nenhum desfalque. A questão do Scarpa, aí é muito a avaliação ali da fisiologia, do Departamento de Saúde. Se achar que ainda não é jogo para ele começar fazer 90 minutos, que ele entre no segundo tempo, como foi contra o Democrata, mas se ele já se sentir confortável também em termos de ritmo de jogo, por que não já colocar o Scarpa desde o início, dentro da condição física de cada atleta, o que tiver de melhor. Ô Alexandre Simões, um abraço pra você, bom dia. Como você encara para o Atlético esse clássico do fim de semana, que é um clássico ainda em uma etapa inicial da temporada, né? Terceiro jogo da temporada apenas. Certamente não tá todo mundo no melhor de suas condições, mas você colocaria todo mundo para jogar, ou se tiver algum porém, segura um pouquinho porque a temporada é longa, Simões? Olha, o Cirilo, bom dia Nath, Cláudio, quem acompanha a gente. Vou fazer uma consulta a vocês três. O Atlético é favorito ao título mineiro? Sim. O Atlético deixará de estar nas semifinais da competição? Muito provavelmente não, né?
Então, o que acontece? Eu acho que a Nath tocou num ponto muito importante. Esse clássico de sábado para o Atlético, ele vale muito mais do ponto de vista histórico do que técnico. Ele vale muito mais do que 3 pontos. E porque o ponto de vista histórico aconteceu em outubro, o primeiro clássico na Arena MRV, válido pelo retorno do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro venceu. E o Atlético quer dar o troco, e o atleticano está ansioso por esse troco. Então, este jogo vale mais nesse aspecto do que pelos 3 pontos, e que o Atlético, inclusive, é o favorito a conquistar, porque o time dele é superior ao do Cruzeiro, tá? O Galo não vai esquecer que tem uma temporada longa pela frente em 2024, né? O Atlético, a gente coloca justamente na lista de favoritos a todos os títulos que ele vai disputar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então, corre o risco, vale a pena correr o risco de colocar o Arana se ele não estiver 100%? Claro que não. Até porque o Arana tem um substituto, não é do nível dele, porque o Arana é jogador de seleção brasileira, mas é um atleta de ótimo nível e que cresceu demais na reta final do ano passado, sob o comando do Filipão, que é o Rubens, né? Então não é um problema substituir o Arana, né? O Gustavo Scarpa, compensa colocar? Eu acredito que, pelo desenho que o jogo deve ter, o Filipão vai optar pelo Igor Gomes. É um jogador de muita intensidade, de muita entrega, e é melhor você sentir o jogo primeiro, para depois ver se vai precisar do Scarpa, né, ou se não vai precisar do Scarpa. Então, é um jogo que, para o Galo, vale muito mais pela história, por vencer o maior rival dentro da sua casa, do que propriamente pelos 3 pontos numa fase classificatória de Campeonato Mineiro, onde ele vai se classificar com certeza. Então, do ponto de vista técnico, de tabela, de classificação, ele ganhando, empatando ou perdendo, ele vai estar nas semifinais. Só que aí, se ele não vencer, fica aquele gostinho amargo de ainda não ter derrotado o maior rival dentro da sua nova casa. Então eu acho que esse é o resumo do jogo pro Galo. Clássico é sempre especial, né? Sempre um jogo que importa, que interessa. Não tem a ver com o momento de fase decisiva ou com o momento inicial da temporada. O clássico sempre importa, sobretudo pro torcedor. Mas, por outro lado, observar o planejamento, o que vem pela frente ao longo da temporada. É ainda um começo muito inicial ainda essa temporada do Atlético, pro Cruzeiro também, né? É um clássico que certamente os caras, né, Cláudio, lamentam ser disputado agora, já numa terceira rodada, porque tanto o Atlético quanto o Cruzeiro não vão estar no melhor de suas condições. Eu acho que o Atlético vai pensar no planejamento que tem para a sequência. Até o Paulo Azevedo tá me recordando aqui que o Felipão disse na coletiva que o planejamento estará mantido, né? Não, o clássico é importante, claro, evidentemente, mas não vai alterar o planejamento que tem para a sequência da temporada por conta do clássico. E quem tiver bem vai jogar, quem tiver bem vai pro jogo, mas a temporada é muito longa, pode ser um ano de 70 jogos, né, Cláudio? Exatamente. Agora, na questão de tabela de classificação, o Galo deixou claro, né, com o Filipão, desde o primeiro jogo, com a escalação dos titulares lá em Patrocínio, que a ideia do Atlético é buscar o pentacampeonato consecutivo, que vai ser histórico também pro Atlético. O Cirilo deu um detalhe. O Galo quer ser o primeiro nessa fase agora, o primeiro geral, porque é uma fase dividida em grupos, né? Mas não é só importante ficar em primeiro do seu grupo. Tem que ficar em primeiro geral para ter aquelas vantagens. O Atlético tendo o melhor elenco com vantagens na semi e nas finais, fica ainda mais difícil de ser batido. E hoje o Atlético, por exemplo, no clássico ele pode ultrapassar o Cruzeiro na tabela de classificação, hoje está atrás 1 ponto. Tem ainda o América à sua frente, o América tem a melhor campanha nessas 2 primeiras, mas o Galo vai enfrentar o América no confronto direto. Então o Galo, lógico, quer essa vitória também, pensando nessa estratégia aí de chegar em primeiro nessa fase inicial do campeonato, independentemente se um ou outro jogador não puder jogar, o Felipão vai ter um time muito forte. A gente está falando aí do elenco completo para essa partida do fim de semana aí na Arena MRV. O Cirilo, inclusive, daqui a pouquinho, né, no Rádio Esportes, a gente vai trazer informações sobre reforços no Atlético, qual que é a posição aí da diretoria hoje. Tem Bernard para chegar no meio do ano, tem o Luiz Henrique, atacante que tá no futebol francês, que jogou no Botafogo, tem chance de vir ou não vem mais. Rodrigo Caetano
vai permanecer, não vai? Quando que vai ser a escolha aí do Rodrigo Caetano? Se vai continuar no Atlético, se vai para a seleção brasileira? Daqui a pouquinho a gente vai continuar apurando aqui e vamos trazer no segundo tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Combinado. Cláudio Rezende, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Bora pro segundo tempo do Galo. Fala aí, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo, repercutindo aí as situações de reforços no Atlético e também Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano esteve na segunda-feira na CBF conversando com o Edinaldo Rodrigues, que ontem, inclusive, deu uma entrevista a Itatiaia, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Diz que, além do Caetano, tem vários nomes que eles estão conversando. Então, despistou ali sobre um acerto próximo com o diretor executivo de futebol do Atlético. Pelo que a gente está apurando, o Rodrigo Caetano, ele tá para decidir aí o futuro dele, mas independentemente da escolha, ele tá bem mexido, viu, Cirilo? Por quê? Tem de um lado um projeto de seleção brasileira, que é um sonho dele, de muitos profissionais, né, de quase todos que trabalham no futebol, de ir para a seleção. Do outro, um projeto já consistente no Atlético, ele tem muita amizade, né, em todos no clube, tem o respaldo da diretoria, família adaptada em Belo Horizonte, então não é uma escolha fácil para o Rodrigo Caetano pessoalmente e profissionalmente. Mas a gente vai ter aí o desfecho nos próximos dias. Inclusive, o Rubens Menin ontem, numa entrevista ao nosso colega Breno Galante, disse que não vê um plano B neste momento para o Rodrigo Caetano, que ele aguarda, que ele queria, né, o Rubens Menin, que é um dos donos da SAF do Atlético, a permanência do Rodrigo Caetano, porque é fundamental no projeto do clube. Falou também sobre o Bernard. O Bernard confirmou que tem negociação pelo Bernard para ele vir no meio do ano e espera um desfecho positivo. Uma fala importante. Sobre o Luiz Henrique, jogador que é do Olympique de Marseille da França, a informação que vem da França é o seguinte, Cirilo: os 2 últimos jogos do Luiz Henrique fizeram com que o técnico Gattuso, que foi jogador da seleção italiana, hoje está lá no Olympique de Marseille, fizesse com que ele revisse a posição, porque o Luiz Henrique foi muito bem, principalmente no jogo contra o Mônaco, foi no fim de semana, e neste momento não abriria mão do jogador. O Atlético fez proposta, está na mesa do Olympique de Marseille, mas no momento, pelas últimas atuações, a ideia de permanência do jogador por lá, e aí ficaria difícil para o Atlético trazê-lo neste momento. É a posição de momento aí do caso do Luiz Henrique. O Galo vem tendo dificuldades, né? Primeiro, o mercado inflacionado. Agora, quando parecia que o negócio iria dar certo, Cirilo, o jogador começou a jogar e começou a jogar bem lá no futebol francês, Cirilo. Vamos ver como mais desenhar essa situação, essa negociação. Cláudio volta já com mais notícias do Atlético. Vamos lá pro Rádio Esportes Debate, Alexandre Simões. Vamos falar um pouquinho sobre as chances de Cruzeiro e Atlético vencerem o jogo no próximo fim de semana, sábado às 7h30, e como isso pode ser realizado. Vamos começar pelo lado do mandante. Como o Atlético pode construir sua vitória contra o Cruzeiro, Alexandre? Cirilo, eu acho que se tiver tranquilidade para saber viver o jogo, né? Porque a diferença técnica entre os dois times existe, tá? E a tranquilidade para poder saber viver o jogo inclui o espírito em campo. A gente viu o Atlético na primeira partida da temporada contra o Patrocinense lá em Patrocínio, sem o espírito ideal de um time de futebol. O futebol é muito equilibrado nos dias de hoje. Então o Atlético, para poder fazer valer o favoritismo dele, e favoritismo não quer dizer que vai vencer jogo, até porque em clássico isso vale menos ainda. Fiz inclusive uma coluna, publiquei ontem à tarde, no itatiaia.com.br, mostrando que em apenas 40% dos clássicos com torcida única em Minas Gerais, e isso começa em 2010, o time mandante, quer dizer que contou com 100% da torcida, venceu. Então em 15 jogos são 6 vitórias do time que tinha 100% da torcida. 9 partidas ou terminaram empatadas, 4 delas tiveram 9 partidas não tiveram a vitória do time que tinha 100% da torcida, entendeu? Então, é isso. Eu acho que o Atlético é muito mais controlar os nervos, tá? E tratar dessa questão de espírito, porque tem um time superior. Agora, o Cruzeiro tem uma equipe com alguns pontos
que podem ser diferenciais. O principal deles, sem dúvida nenhuma, e com certeza será a maior preocupação do Filipão, é o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira até agora é o cara que mostrou o melhor futebol e no time do Cruzeiro, é o articulador, é o maestro e é quem vem realmente comandando a equipe do Larcamon. Ô Natália, enquanto Simões falava, me recordei de uma fala do Hulk, uma entrevista do Hulk após o clássico vencido pelo Cruzeiro na Arena MRV no ano passado. Até busquei uma matéria aqui do itatiaiasport.com.br. O Hulk disse: jogamos contra o nosso maior rival. A gente não impor nosso jogo é vergonhoso. Um dos jogos mais feios que a gente fez. A gente viu o nosso adversário jogar. Foi vergonhoso. Tem que ter vergonha na cara e assumir a responsabilidade. Fecha aspas. É o que disse o Hulk após a derrota. Casa um pouquinho do que disse o Simões quanto à postura. Você acha que pode passar pela postura, por entender o que representa o jogo? Talvez o Atlético não tenha internalizado a importância daquele primeiro clássico. Pode passar um pouco pela postura também, um desempenho positivo no clássico? Com certeza, Cirilo. Eu acho que naquela primeira oportunidade, no clássico vencido pelo Cruzeiro, e sem tirar aqui o mérito do Cruzeiro, que entendeu muito bem o tamanho da partida e jogou melhor que o Atlético na Arena MRV, mas eu acho que o Atlético se sentiu muito confortável em entrar em campo, impor um ritmo de jogo que talvez estivesse abaixo do que efetivamente era necessário e achar que ia ganhar a qualquer preço. E isso não aconteceu, porque no futebol as coisas não acontecem dessa forma, ainda mais quando você está falando de um clássico. Do outro lado tem um adversário organizado, tinha um adversário super motivado, um adversário que queria e que precisava muito daqueles 3 pontos para o seu objetivo na temporada, que era a permanência na Série A. Então um Cruzeiro que tinha entendido muito bem o quanto valia aquele jogo, valia muito os 3 pontos, mas valia para mais que isso, para a moral do time, para a sequência da temporada, para a reta final de Brasileirão. E do outro lado, um Atlético que achou que simplesmente por estar dentro da Arena MRV, ao lado do seu torcedor e ter um time mais qualificado, que esses fatores seriam suficientes para ir lá e vencer o jogo de 1-2-0 a qualquer momento e sair com a vitória. Não é isso que aconteceu, por isso que o Hulk ficou tão bravo, né? Falando que assistiu o adversário jogar, porque foi isso que aconteceu, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro foi muito superior e aí consegue construir a jogada, né? Que depois faz o Gemerson fazer o gol contra, mas é um Cruzeiro que tem que tentar trazer aquela mesma motivação, aquela mesma vontade, aquela mesma raça que apresentou em outubro do ano passado para esse clássico. Que agora, em termos de resultado, não vale tanto igual valia aquele, né? Que aquele foi determinante para o Cruzeiro, inclusive, permanecer na primeira divisão. Agora, um Cruzeiro que eu acho que mesmo que não consiga pontuar contra o Atlético, vai conseguir se classificar para a semifinal, mas vale muito para a moral desse time, para a moral na sequência do trabalho do Larcamon. É o primeiro clássico para um novo treinador conta muito, né? Se ele já consegue um bom resultado, isso faz com que ele se sinta mais seguro, a torcida também tenha mais confiança. Então, acho que é um Cruzeiro que tem que tentar, primeiro, imprimir aquele mesmo ritmo no sentido da motivação, da intensidade na marcação, do foco, da concentração dentro do jogo. Segundo, tentar marcar o melhor possível, porque o Cruzeiro tem que entender também que vai ser que não vai ser o favorito e que tem menos qualidade que o adversário. Então, tentar marcar muito bem. Larcamon tem que trabalhar muito durante essa semana os aspectos defensivos do time. E o terceiro, tentar fazer com que a bola chegue o máximo possível ao Matheus Pereira, né? Porque ele, com a bola no pé, ele sabe se resolver. E agora o Cruzeiro vai ter um cara lá dentro da área para tentar fazer o gol, que é o Dineno. É o centroavante que chegou para essa temporada. Agora pro giro final do Atlético, Cláudio Rezende. Vamos lá, começou às 11 horas da manhã a venda de ingressos para os sócios categorias superiores do Atlético. A expectativa, quem sabe aí, de quebra de recorde de público no clássico de torcida única, sábado, 7h30 da noite. A Arana treinou normalmente e deve ser confirmado pelo técnico Felipão no fim de semana. E hoje à noite, né, fim de tarde, início de noite, na Arena MRV, o Instituto Galo está promovendo o encontro com os imortais. Jogadores importantes da história do Atlético. Serão anunciados programas assistenciais, auxílio cesta básica, auxílio tratamento de saúde integral. Esse evento que vai contar com a participação da Charanga do Galo, de investidores e também do ex-goleiro João Leite. Cirilo.